Hoje, os fones de ouvido estão por toda parte e são usados por vários tipos de pessoas. Chega a ser difícil imaginar um mundo sem música antes deles, mas foi assim por muito tempo. Até meados dos anos 60 e 70, eram utilizados apenas em aplicações militares e por especialistas em mixagem de som. Isso só mudaria quando cairiam no gosto do público com a chegada dos rádios portáteis AM/FM e, posteriormente, com os tocadores de fita cassete portáteis, ou Walkmans, que mais tarde evoluiriam para tocadores de CDs, MP3, iPods e, finalmente, os smartphones modernos com seus aplicativos de streaming. Nesse período, a empresa em particular revolucionou o mercado de fones de ouvido, fazendo com que deixassem de ser apenas um acessório, mas também uma peça de vestuário, influenciada pelo design e moda. Essa é a história da Beats Electronics, ou, como é conhecida, Beats by Dre, uma das maiores aquisições da última década, que hoje encontra-se esquecida pela indústria. Mas o que pode ter causado esse declínio? É o que vamos descobrir nesse vídeo, a ascensão e queda da Beats Electronics, a empresa que revolucionou os fones de ouvido. Em outubro de 2001, quando Steve Jobs anunciou o iPod, ele custava $399 e vinha acompanhado de um par de fones de ouvido brancos. O aparelho rapidamente se tornou um símbolo de status, por ser da Apple e porque não havia tecnologia melhor naquele momento. Para os padrões da época, o iPod e iTunes eram revolucionários, mas conforme os anos foram passando, a Apple foi ficando para trás nesse mercado. Melhorias eram feitas no hardware e software das novas versões do aparelho, mas nunca em seu acessório mais importante, o fone de ouvido. Pouca resposta de graves, médios turvos e ruído externo. Essas eram algumas das reclamações do fone de ouvido tradicional da Apple. Além de também não ser nada confortável. Para piorar, a indústria sonora estava se modernizando rapidamente durante os anos 2000, introduzindo mixagens cada vez mais complexas, que simplesmente não conseguiam ser transmitidas pelos fones mais simples que acompanhavam os iPods, e muito menos os MP3 mais básicos da indústria, criando assim uma lacuna para que alguém desenvolvesse o primeiro fone de ouvido premium do mercado. No ano de 2006, o produtor musical Jimmy Iovine e seu colega, o executivo Luke Wood, se encontraram para debater os desafios enfrentados pela indústria musical naquela época, incluindo a pirataria. Durante a discussão, eles também abordaram o problema dos fones de ouvido e começaram a buscar uma solução juntos. Algum tempo depois, quando Jimmy Iovine se reuniu com o rapper Dr. Dre, descobriu que ele planejava lançar sua própria linha de tênis. Iovine, então, propôs a ideia de Dr. Dre também vender uma linha de alto-falantes, dando início a um novo capítulo na história da indústria musical. No mesmo ano, eles começaram a produção, e assim nasceu a Beats Electronics, ou Beats by Dre. Em julho de 2008, eles lançaram o primeiro fone de ouvido da empresa, o Beats by Dr. Dre Studio, com preço sugerido de $350, fabricado e distribuído pela Monsters Cable Products, nas cores padrão da indústria, preto e branco. Entretanto, logo perceberam o potencial que o acessório tinha, e se inspirando na ideia da Nike com o seu lendário Air Jordan, começaram a associar os fones da marca com celebridades, dando mais identidade e cores para seus produtos. Assim, a paleta foi expandida, tornando os fones da empresa não só acessórios, mas peças de vestuário, que poderiam e deveriam ser combinadas e pensadas como artigos de moda, trazendo assim iconografia e energia para esse mercado. E não demorou para que desse resultado. Quando a seleção americana de basquete apareceu usando os fones de ouvido da marca nas Olimpíadas de Pequim, eles se tornaram uma febre. Porque todos queriam ter os fones que o LeBron James e companhia utilizavam. Logo havia estrelas da NBA, NFL, cantores e celebridades flagrados usando em todos os cantos os fones de ouvidos da Beats. Eles haviam se tornado um símbolo de status, assim como os iPods haviam sido no passado. E esse era apenas o começo. Era difícil imaginar que uma empresa de fones de ouvido poderia permanecer no topo por muito tempo, e eles sabiam disso. Era necessário diversificar seus negócios, e foi justamente isso que fizeram. Em julho de 2012, a empresa adquiriu o serviço de streaming Mog por $14 milhões. Naquela época, o mercado de streaming estava apenas começando. Isso tornava os investimentos mais acessíveis e com um grande potencial de retorno.
Com o sucesso contínuo das vendas de fones de ouvido, a Beats crescia ano após ano. Após receber um investimento de 500 milhões de dólares, a empresa passou a valer mais de 1 bilhão. Tudo isso graças à fabricação de fones de ouvido. Em 2014, ela detinha 57% do mercado de fones premium nos Estados Unidos. E seu serviço de streaming, após ser reformulado, começava a ganhar tração no país, embora ainda estivesse atrás do Spotify em termos de assinantes. No entanto, faltava uma peça nesse grande quebra-cabeças: a Apple. A Apple, sob o comando de Steve Jobs, não se preocupava com a qualidade de seus fones de ouvido, nem com a ascensão dos serviços de streaming. Jobs não acreditava que as pessoas prefeririam pagar para ouvir músicas em vez de comprá-las pelo iTunes. Contudo, quando os números do iTunes começaram a cair e os serviços de streaming ganharam popularidade, a Apple percebeu que precisava mudar o jogo. Após a morte de Jobs em 2011 e a chegada de Tim Cook como CEO, a empresa começou a mudar seu foco. Em maio de 2014, a Apple adquiriu a Beats Electronics por 3 bilhões de dólares, sendo 2,6 bilhões em dinheiro vivo, e o restante em ações da empresa. Essa aquisição incluiu tanto os fones de ouvido quanto os serviços de streaming. Foi a maior aquisição da história da Apple até então. E muitos se perguntaram se a empresa não havia pagado muito por isso. A Beats continuou a crescer e a prosperar sob a liderança da Apple, mas também começou a enfrentar problemas. A qualidade dos fones de ouvido foi questionada, com muitos críticos apontando que a Beats estava mais focada no marketing do que em desenvolver produtos de alta qualidade. Além disso, o mercado de fones de ouvido começou a se saturar, com muitas outras marcas entrando no espaço e oferecendo produtos similares a preços mais acessíveis. Enquanto isso, a Apple lançou seu próprio serviço de streaming, o Apple Music, em junho de 2015, baseada na tecnologia adquirida pela Beats. A plataforma rapidamente ganhou popularidade e se tornou um dos principais concorrentes do Spotify. No entanto, a marca Beats começou a perder seu brilho, e a Apple começou a focar mais em seus próprios produtos, como os AirPods, que se tornaram um sucesso de vendas e ajudaram a consolidar a posição da Apple no mercado de fones de ouvido. À medida que a Apple se concentrava em seu próprio ecossistema, a Beats Electronics começou a perder um pouco a relevância. A empresa continuou a lançar novos produtos, mas sem o mesmo impacto de antes. O mercado de fones de ouvido havia mudado, e a Beats não conseguiu acompanhar. Apesar de ter ainda uma presença grande no mercado, a marca não era mais a gigante que havia sido. A ascensão e queda da Beats Electronics mostram como a inovação e o marketing podem ajudar uma empresa a alcançar o sucesso, mas também como é importante se adaptar às mudanças do mercado e às necessidades dos consumidores. A história da Beats é um lembrete de que mesmo no mundo da tecnologia e dos gadgets, nada dura para sempre.